Olá pessoal, como vocês estão? Luiz aqui da Universal Software. Vamos dar sequência a mais um vídeo aqui da nossa série Emo Review. Caso vocês queiram acessar vídeos e conteúdos anteriores dessa série, vocês podem acessar a aba de treinamentos. Dentro dela vai haver ali a condição de revisões, onde estão os vídeos anteriores de outros temas e assuntos que a gente já tratou nessa série. Ou então também, acessando pelo próprio YouTube, no canal da Universal Software, vocês vão encontrar ali a playlist Emo Review, com todos os episódios já lançados. A gente sempre sugere que vocês deixem aí na caixa de comentários do vídeo sugestões de tema. O intuito principal dessa série é trazer para vocês, usuário, um review de algumas funcionalidades do sistema, seja uma novidade ou seja uma ferramenta muito utilizada pelos clientes. Então é importante que vocês deixem também sugestões de temas que vocês tenham uma dificuldade ou alguma dúvida no dia a dia. O primeiro ponto do assunto que a gente vai tratar hoje aqui no nosso vídeo, verificar, seja se você tiver acesso aqui aos detalhes do convênio, do seu convênio, da sua empresa aqui com o sistema, ou se não, solicitar ali para um usuário master, ou até para o nosso próprio suporte, se vocês vão ter acesso a essa questão do módulo captação. Tá? Então, a gente vai tratar um pouco mais sobre esse módulo captação, que é um módulo que fica aparente dentro aqui do CRM, do comercial. Então, a gente tem aqui a parte de captações, que tratam os atendimentos de captação da sua empresa, da sua imobiliária. Mas esse é um módulo à parte, então é necessário você conferir se seu plano contém já ou não esse módulo. Caso não contenha, fica também essa dica depois do vídeo para que vocês contratem com o nosso comercial. Esse módulo de captações, pessoal, vai ser de extrema importância no dia a dia da imobiliária, até para vocês não só definir ali padrões ou rotinas para esses atendimentos com o proprietário, mas também terem uma visão de indicadores e mapear todo esse processo por dentro da plataforma. Assim como vocês fazem pela parte de atendimentos comerciais, Vocês tratam ali os leads. Aqui vocês vão ter os leads que são os seus proprietários, Quem deixa imóveis aí com vocês, seja para aluguel ou para venda. Partindo aqui do princípio, A gente vai acessar, no caso aqui, os detalhes do meu usuário, você vai acessar o do seu usuário ou de algum colaborador aí da sua equipe. E nos detalhes do usuário, o primeiro ponto que você vai conferir é se o perfil ao qual o seu usuário está atrelado possui as permissões devidas, as autoridades aqui habilitadas para esse tipo de ação, para os procedimentos dentro da captação. Como que você pode conferir isso? Por exemplo, olha, eu acho mais simples a gente utilizar do atalho aqui do Ctrl F, por exemplo, digitando captação ou captações, a gente vai encontrar nessa tela quais são as autoridades de uma forma mais prática que tratam da captação. Então, a exemplo aqui, ele localizou, olha, atendimentos e entrar na fila de captação de atendimento, ou seja, permite que esse próprio usuário, o usuário que eu estou aqui acessando, no caso o meu, entre na fila de captação de atendimento. Está permitido no perfil, então, o perfil ao qual o meu usuário faz parte está com essa permissão para que tenha essa autoridade, e também o meu usuário em si está desbloqueado. Lembrando, pessoal, qual que é essa diferença das duas chavinhas aqui? A chavinha da direita, se ela estiver em branco, quer dizer que essa permissão é concedida para todos que vêm desse perfil ao qual eu estou também atrelado. Mas o meu usuário em específico não tem essa permissão. Então, se eu estou, por exemplo, em um perfil de captação, todos os usuários captadores, que estão nesse perfil, tem essa permissão, mas eu ou algum usuário específico que eu estou configurando não vai ter. Agora, se ele condiz, que ele precisa ter essa ação, essa permissão, você vai ativar aqui deixando vir. Vocês vão conferir algumas autoridades que dizem respeito a esse módulo, tá? Entrar na fila, ver a fila, gerenciar a fila e a partir disso também salvar essa customização e atentar aqui dentro do seu usuário ou do colaborador que você está alterando, olha, na parte aqui do próprio usuário, se ele possui também a fila de captação habilitada, tá? Então, se tiver com a chavinha em branco, do mesmo modo, quer dizer que não tem, não está habilitado, e ela na cor verde quer dizer que ele está habilitado. Por que que isso aqui é importante? Se o seu usuário é um captador, ele acessando aqui a fila de captação, olha, repara que a gente tem filas diferentes, A fila de captação não é junto das filas comerciais ou MQL do pré-atendimento.
Então, a fila de captação trata apenas de leads proprietários. Muito provavelmente, ali no seu site, você tem, por exemplo, uma aba de Anuncie Conosco, ou Anuncie seu imóvel com a gente. É dessa aba, né, desse formulário, que o sistema capta, pelo menos do site, né, os seus proprietários e trazem essas informações para você no Imovil. Por exemplo, aqui em aluguel, a gente tem alguns leads, a exemplo a Elaine, ela é proprietária de algum imóvel, então a gente sabe porque ela preencheu essas informações no formulário do WhatsApp do sistema, por exemplo. Caiu aqui na nossa fila de captação, eu posso selecionar a Elaine e selecionar qual o captador da minha listagem, ou seja, todos esses têm aquela habilitação da fila de captação, qual deles vai receber esse atendimento, por exemplo, o meu usuário Luiz. Ou então, na configuração de uma fila automática, né, a gente vai assumir o próximo da fila e ela vai ser disparada de acordo com a ordem de disponibilidade. Tá? Então, ele vai respeitar esse padrão de ordem, lembrando que se o usuário tiver na parte indisponível, pode ser que ele não receba, vai depender também da configuração, né, que a gente tem aqui na parte configurações, se está marcado para a fila de captação, considerar ou não o seu corretor indisponível. Então, a gente vai ter aqui nas configurações do pré ou do CRM, depende se você tem qual módulo que você está tratando, né? Se você tem o pré, vai estar nas configurações de automação do pré, se você não tem o pré, somente ali no CRM. E aí a gente vai ter as automações de fila de atendimento. Tá? No nosso caso aqui não está automática, mas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, caso a gente habilitasse, olha, tem a condição de enviar para o captador. E aí vocês vão direcionar para esse tipo de usuário ou para o próprio corretor, caso vocês tenham usuários corretores habilitados para a fila de captação. Então, tratando aí dessas condições do usuário e configurações em si, a gente também vai ter que atentar, olha, também em configurações mais nos parâmetros, ao parâmetro condizente do CRM à parte de atendimento de captação. Então, a gente vai entrar aqui nos parâmetros do sistema, CRM, eu vou descer até a parte de atendimento, captação, olha. Deixa eu localizar aqui atendimento, captação. E nesse menu, nesse parâmetro, vocês conseguem configurar algumas condições, tanto para captações de aluguel, separadamente de captações de venda. Primeiro ponto que vocês conseguem definir aqui como padrão, né, como parâmetro para captação. Qual que vai ser o intervalo, né, o período em dias, tá, pessoal? Máximo para que esse imóvel seja considerado no seu sistema uma recaptação. Lembrando, dentro dos imóveis, né, a gente tem aquela questão da situação. Então, se o imóvel, por exemplo, está numa situação desativado e volta a ser um imóvel vago disponível, ele entende que é um imóvel que está voltando a ser ativo ali na sua carteira, tá? E você vai dar uma condição talvez diferente, aluguel para venda, ou o mesmo período para os dois, de que um tempo limite, um tempo de dias máximo, para que esse imóvel seja considerado uma recaptação. Um exemplo disso, vamos imaginar que eu, Luiz, a gente vai fazer isso na prática, né? Cadastrei o imóvel no meu atendimento de captação. Passados 30 dias, a partir do 31º dia, por exemplo, se outro corretor cadastrasse esse mesmo imóvel, esse imóvel já tivesse no meu sistema, mesmo que desativado, ele ia entender no indicador que é um imóvel que foi recaptado. Agora, isso vai depender da condição de tempo que vocês configurarem aqui no parâmetro. Outra condição que a gente vai ter aqui, olha, é de exigir ou não, se ele tiver na cor branca, que não está exigindo, se tiver na cor verde, é que vai exigir que o seu usuário captador só consiga finalizar um atendimento de captação caso ele tenha preenchido o checklist daquele atendimento. O que é esse checklist, tá, pessoal? Se a gente voltar aqui também nas tabelas auxiliares, olha, dentro da tabela do CRM, vai ter uma tabela aqui do checklist. Então, aqui a gente tem, olha, checklist no atendimento de captação. Nessa tabelinha aqui, eu indico que vocês preencham, né, customizem aqui o checklist de vocês para captação de acordo com a sua necessidade ou do seu uso mesmo na imobiliária. Por exemplo, se na sua imobiliária você exige que o corretor registre ou indique, né, que recebeu a cópia do registro do imóvel antes dele firmar um contrato, né, de administração ou incluir imóvel, você vai criar essa condição aqui do checklist, tá? Você vai colocar em descrição o nome
do campo que você quer e a finalidade, se vai ser para ambas as finalidades, aluguel e venda, ou só locação, ou só venda, né? E aí você vai ter uma condição aqui do que você vai exigir no checklist. Por exemplo, seu corretor captador tem que ter a cópia, né, do registro do imóvel para venda, então ele só vai conseguir, caso eu marque lá no parâmetro que exige, né, o checklist para essa condição, por exemplo, da venda, ele só vai conseguir finalizar aquele atendimento, ou seja, cadastrar o imóvel no sistema, caso ele contenha a cópia, né, do registro do imóvel daquele proprietário. Então, se eu exigir esse checklist aqui na venda, ele não vai conseguir finalizar, não vai ter essa ação até que ele tenha marcado que ele recebeu aquela descrição no checklist. Então, vamos ver isso na prática, pessoal? Então, vamos configurar aqui para que não exija e o prazo seja mesmo 30 dias. Então, não alterei nenhuma condição do que já estava aqui antes. Se eu acessar agora no CRM aqui a parte de captações, olha, então, lembrando, como a gente vai passar por um teste aqui para ser mais direto, eu não vou pegar, incluir um formulário no site, preencher, talvez seja o caminho mais prático e mais comum do seu cliente. Agora, vocês também têm a opção de incluir uma captação até retroativa, se for o caso, ou uma atual, manualmente. Então, eu vou aqui incluir atendimento, novo atendimento, e aqui na inclusão de atendimento da captação, você pode inserir algum lead. Caso você não tenha esse lead, né, que aqui no caso é o proprietário, pode fazer a inclusão rápida dele nessa mesma tela, seja física ou jurídica, o tipo de lead. No meu caso, eu vou colocar que eu sou o lead, então o Luiz é o nosso lead. Eu já tenho ele no sistema, então eu puxei o cadastro dele. O interesse dele é em locação, a unidade da Universal. O funil, né? Se esse lead chegou até mim, corretor ou captador, de uma forma que eu não busquei o contato, e sim ele veio até o contato para a imobiliária, ou propriamente com o usuário, né? Colaborador aí de vocês, é passivo ou ativo, né? Às vezes o próprio corretor ou captador fez uma campanha, buscou aquele lead, foi atrás ali do imóvel dele. Então, vocês têm as duas opções de funil. Próxima etapa de informações de atendimento. Qual que é o tipo de atendimento, né? Similar ali da parte comercial mesmo, então online, a mídia também, você pode marcar, por exemplo, site. Repare que interesse e unidade já veio da etapa anterior, então está bloqueado aqui de mudança. Caso eu precise mudar, eu vou em voltar. A etiqueta, né? Você pode já dar uma atenção especial para esse proprietário, ou se é uma decisão rápida que o corretor captador tem que tomar, ou se o perfil dele é empresarial, isso aqui vocês também podem configurar nas tabelas auxiliares. Captadores, então aqui, se é um atendimento de captação, não vou destinar para um corretor comum ou para um MQL, e sim para um captador. Quem são os captadores da minha base? Por exemplo, o próprio Luiz também. Ele é um usuário captador, então seleciono ele. Se eu quiser deixar alguma interação inicial para o Luiz, algum detalhe sobre esse cliente ou sobre o imóvel já para ele contatá-lo, né? Eu posso. Caso contrário, eu vou criar o atendimento. Confirmo em criar novo atendimento. Então, aqui eu tenho um novo atendimento de captação incluído com sucesso, o nome do meu lead, alguns dados de informações pessoais do cadastro dele. E agora eu vou prosseguir até chegar na etapa da captação realizada, que é essa etapa 7. Olha, repara que aqui em ações, tá, pessoal? Conforme eu for avançando no meu processo, eu vou ter a opção de finalizar a captação, tá? Caso a gente exija que ele faça o checklist para finalizar, seu corretor ou seu captador só vai conseguir finalizar depois que a etapa 6 estiver completa, que é essa etapa do checklist do seu atendimento. Tá? Então, por enquanto, vamos prosseguir com as etapas corretamente aqui, então, né? Se a primeira etapa é o pré-atendimento, o que eu vou fazer? O que o captador deve proceder? Ele vai acessar aqui os detalhes do imóvel. Para o atendimento de captação, o perfil que se trata aqui é o perfil do produto, é o perfil do imóvel e não do lead. Ele não está buscando alugar, nem buscando vender nenhum imóvel, ao contrário, né? Perdão, não está buscando alugar nem comprar, né? Ele está justamente querendo deixar para locação ou deixar para venda com a imobiliária algum produto dele, algum imóvel que ele tem, tá? O que a gente vai proceder então? A gente vai alterar o perfil. O perfil, nesse caso aqui, é o perfil do imóvel. Ele vai abrir para a gente essa seguinte tela. Qual que é a diferença aqui, né, pessoal? Aqui no atendimento de captação, a gente pode marcar, caso a gente queira vincular um imóvel já existente no sistema, aí você vai dar a condição aqui do código,
ou de um endereço daquele imóvel. Lembrando, isso talvez por uma captação que vocês não tenham registrado antes, por exemplo, né? Então, vocês já têm o imóvel registrado e vocês estão registrando o processo do atendimento da captação desse cliente. Agora, o normal, né? Se você for cadastrar uma captação com o intuito do processo de captação ser justamente mais fácil, né? Você já ter o imóvel sem precisar de cadastrar manualmente o imóvel, você vai cadastrar ele através do processo da captação. Então, eu tenho, por exemplo, o CEP. Com o CEP, ele vai me buscar aquele endereço completo aqui, por exemplo, com o número daquele imóvel. Posso dar mais detalhes aqui do tipo do imóvel. Lembrando que os campos que ficam na cor laranja, olha, todos esses de endereço, o tipo de imóvel, são campos obrigatórios. Posso dar mais opções, né? Quanto mais informações eu preencher, eu, captador, otimizo não só meu tempo, como também o tempo de outros colaboradores no sistema, porque aí eu não vou precisar de retomar isso durante o processo do cadastro do imóvel. E aí eu vou salvar esse perfil. Olha, salvei os dados do perfil, ele já avançou para a gente, para a etapa 2 de seleção do perfil. Durante a seleção do perfil, o seu captador pode gerar interações, né, com o seu cliente ali, registrar uma conversa que ele teve no WhatsApp, ou então um dia que ele telefonou para aquele cliente, agendar atividades, né? Então você tem o campo aqui das interações. E com isso, ele também vai conseguir ter a ação de qualificar aquele lead, ou seja, esse lead, o Luiz, ele é proprietário de um imóvel, o imóvel dele faz sentido aqui para a nossa empresa, para a imobiliária, então é um lead qualificado, a gente vai avançar com ele para esse atendimento? Sim. Então, eu vou qualificar ele, confirmo que é um lead qualificado, eu já avancei no meu atendimento de captação para a etapa 3. Com o lead já qualificado, meu intuito agora é agendar uma visita para aquele imóvel. Então, eu vou aqui em visitas, né? Diferentemente do comercial, né, que você vai conhecer o produto para trazer ele para a sua carteira, né, no intuito aqui de você ter esse imóvel aqui para locação na sua imobiliária. Então, eu vou agendar uma visita, muito provavelmente de acordo com a disponibilidade do proprietário, porque eu estou indo visitar o imóvel dele. Então, por exemplo, segunda, 19 de janeiro desse ano, o horário das 18 horas, então é um horário que ele pode estar comigo, ou pelo menos ele vai me emprestar as chaves para eu poder visualizar as condições, entender um pouco mais daquele imóvel. Então, posso deixar uma observação quanto ao dia, ao horário, ou algum tipo de contato que eu tenha tido quanto ao agendamento, né? E gerar o agendamento dessa visita. Gerei o agendamento de visita, eu posso, em ações, né, alterar essa visita, porque eu tenho a condição aqui que ela está agendada, não chegou ainda o horário das 18 horas. Mas caso eu queira alterar e colocar, por exemplo, que agora eu já estou na rua, ou seja, já estou a caminho daquele imóvel, o sistema vai permitir que aqui em ações eu imprima, por exemplo, uma ficha. Então, às vezes você vai ter um modelo de ficha aqui de visita ou de captação mesmo, tá? Lembrando que além da impressão pelas ações, vocês têm aqui em atalhos um modelo de ficha de captação, caso vocês queiram usar a padrão do sistema Imovil. E vem algumas condições aqui de endereço, os dados principais do imóvel. Então você pode levar essa ficha com você impressa às vezes, né? Ou pelo próprio celular, caso você ache mais fácil, né? E preencher isso junto com o seu cliente e no final pegar uma assinatura daquele proprietário com a data, a hora que foi feita aquela visita da captação, registrando, né, que você esteve no local e concedeu a ele essa visita. Então, você tem esse modelinho também de ficha. Além disso, em ações você pode cancelar essa visita ou remover, tá? A diferença é que cancelando, ela fica registrada no seu atendimento como cancelada. Removendo, ela não vai ficar nem registrada, você vai ter que marcar uma nova visita. E o melhor dos mundos, né, que você vai gerar o parecer. Seja ele negativo também, né, vocês conseguem customizar os tipos de pareceres, seja negativo ou positivo nas tabelas auxiliares, seja positivo, que é o intuito, por exemplo, aqui, de que se ele gostou, né, o proprietário gostou, e você também, como captador, avaliou bem o imóvel, você vai pensar um pouco sobre essa avaliação, você vai prosseguir com a negociação, né? Você pode deixar uma descrição aqui também para esse caso do parecer. Se ele gostou, eu vou salvar. Repara que a gente já avançou de agendamento para visita, realizada a visita, pois tem o parecer, eu vou para o checklist. Né? No checklist,
é basicamente um confere. Lembra que a gente viu que nas tabelas auxiliares a gente tem as condições aqui, né, do imóvel ou então do atendimento para marcar, isso aí vai de acordo com a sua imobiliária, com a sua rotina. Eu posso marcar, por exemplo, mesmo que eu não exija isso do meu corretor ou do meu captador, então ele já poderia às vezes finalizar essa captação mesmo sem o checklist. Então, por isso que tem aquele campo no parâmetro. Agora, se você exige no seu parâmetro, seja de aluguel ou de venda, no nosso caso aqui de aluguel, que tenha o checklist, só depois de apresentados os campos como confirmados, que o seu captador conseguiria finalizar, tá? De qualquer modo, aqui eu vou preencher só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos imaginar aqui que na Universal, para a gente finalizar uma captação de aluguel, eu peço o CNH daquele proprietário, né, a CNH, a carteira ali de habilitação dele, e peça, por exemplo, alguns dados do imóvel, como a documentação do imóvel dele, e até mesmo se foi feita a visita da parte da imobiliária com o proprietário para aquele imóvel. Feito o checklist, a marcação está aqui salva, né? Eu vou ter a ação de finalizar também essa captação. Outras ações, você pode descartar esse atendimento em casos que o seu captador não conseguiu mais contato com aquele proprietário, ou o proprietário não está mais interessado em deixar o imóvel com vocês, transferir ou alterar, tá? O mesmo critério para transferência ou alteração do comercial. Transferir, você vai gerar o repique, né? Ele vai descartar esse código de atendimento e criar um novo código com as mesmas informações desse atendimento para outro corretor, captador, ou alterar, que você vai simplesmente alterar quem que é o atual captador desse imóvel para um novo captador, tá? Vou escolher um outro usuário que seja captador aqui da empresa, e ele vai assumir esse mesmo código de atendimento na mesma etapa que estiver no momento da alteração. Então, essa é a diferença entre transferir e alterar. Tem também o alterar lead, caso antes de fechar a captação, outro lead que vai assumir no negócio, né, que vocês forem fechar, então às vezes vai ser um filho, vai ser um parente ali daquela pessoa, ou então um representante ali da empresa, você tem a condição de alterar o lead do seu atendimento de captação, tá? Outra ação que vocês tenham disponível, que é interessante, é o pop-up. Você pode deixar algum aviso aqui para um outro captador, por exemplo, ou para o gerente da equipe, sobre alguma informação importante que ele tem que ser lembrado. Por exemplo, se eu colocar aqui teste e salvar, não só eu, Luiz, como outros colaboradores que tenham acesso a esse atendimento, eles vão ser lembrados aqui em tela, sempre que esse atendimento for aberto, dessa notificação, desse pop-up. Tá? Caso já tenha feito essa ação ou já tenha entendido o lembrete, eu desabilito aqui e excluo a mensagem. Ela não vai mais ficar aparente. Tá? Tudo é registrado na auditoria, com data, hora das alterações, das descrições do que foi feito, desde a inclusão do atendimento da captação. E, por fim, né, vamos chegar aqui na nossa etapa 7. Se eu quero finalizar essa captação, já prosseguir com todas as etapas corretamente, eu vou finalizar ela. Na finalização, eu vou deixar os detalhes, por exemplo, de uma administração ou da intermediação, né, pois é um imóvel de locação também. Eu posso finalizar tendo os dados do meu proprietário, que ele vai carregar para mim aqui em tela um código desse imóvel, tá? Então, ele concluiu o atendimento de captação, ele já gerou o imóvel para a gente automaticamente, olha, 31.407. Eu posso acessar por aqui, olha, dentro do próprio atendimento. Eu não tive, digamos que, o trabalho de criar esse imóvel na parte de imóveis ali como um novo imóvel avulso. Eu fiz todo o processo através do meu atendimento de captação. Então, você tem meio que dois em um. Então, através de um atendimento de captação, você já gera o cadastro do imóvel para outra equipe, ou você mesmo configurar questões de foto e etc. E você tem o atendimento de captação aqui no seu sistema. Em cima disso, também indicadores sobre esses atendimentos, né? Tanto os indicadores do atendimento em si, que aí você vai ter o retrato ali do seu funil, tudo bem parecido com o processo comercial, né? As etapas, as mídias, motivos de descarte, interações, etc. E também indicadores em cima dos imóveis de aluguel ou de venda que foram da captação, tá? Então, você tem também indicadores em cima desses imóveis, que é super interessante, né, pessoal?
quantos imóveis captados nessa finalidade você tem, o valor geral ali de venda ou de aluguel, o ticket médio, né? E outras informações relevantes sobre o imóvel, tá? Então, o desempenho ali da captação e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo que geralmente surge muitas dúvidas com o nosso suporte, nossa equipe de CS. Então, a gente acredita que vai ser relevante para vocês esse vídeo, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em cima também desse conteúdo, deixem para a gente aí o seu comentário no vídeo que a gente vai responder e tentar solucionar para você a sua dúvida, tá bom? Então, utilizem bastante das captações, vai ser bem útil para vocês entender esse processo e mapear tudo isso por dentro do Imovil, né? E caso você ainda não tenha esse módulo, fica a dica, a nossa sugestão, para que pelo menos conheça um pouco mais sobre a captação com a nossa equipe comercial. Tudo bem?